muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Eu sou o Pônio, mas eu era um peixe. Zed's dead, baby. Zed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... João Cardoso. O episódio de hoje é o episódio dos Joãos. É Joãos ou Joões? Fala. Joãos, né? Não sei, agora tu me pegou. João Neto, você já esteve aqui em vários episódios, mas esse pode ser o primeiro episódio de algum ouvinte. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, moro no interior de São Paulo, sou formado em jornalismo, estudo cinema por conta e tenho barraquinha, ainda é um mistério qual é o status oficial, uma página de cinema no Instagram, o Cineratos, onde eu escrevo e comento sobre filmes que eu vou assistindo. E é isso, de vez em quando eu tô por aqui dando meus palpites sobre os filmes. João Cardoso, você também esteve aqui em várias oportunidades, mas como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém, né? Então você gostaria também de se apresentar de novo? Claro que sim. Eu acho que daqui eu sou o mais novo, né? Eu sou o João, tenho 24 anos, se eu não me engano, mas eu sou atualmente mestrando de audiovisual, que é imagem e som, pela Universidade Federal de São Carlos. Eu sou formado em cinema, então minha vida já faz uns bons anos que ela é muito focada no cinema, né? No audiovisual como um todo, mas especificamente no cinema. E como, caso não tenha escutado outros episódios, ou também para quem escutou, eu sou um completo aficionado por cinema japonês. Então sempre que eu posso falar de cinema japonês, eu dou um jeito. João Neto, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Cara, vi sim, assisti ao Os Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese. É um filme que saiu no ano passado. Se eu não me engano, hoje saíram os indicados ao Oscar. Ele tá em muitas categorias do Oscar. E basicamente é um filme que vai acompanhar. Ele se passa na década de 1920, talvez, se eu não estiver muito enganado. Ele acompanha um personagem que acabou de voltar, né, da Primeira Guerra. Ele vai viver junto com o tio, que vive entre alguns indígenas que herdaram terras que têm muito petróleo. E aí vai acompanhar a vida dessas pessoas interagindo com esses indígenas. Basicamente, é como se fosse um western ao contrário. Se nos filmes de faroeste mais clássicos a gente tinha essa questão da conquista, né, do homem branco, de levar a civilização para esses povos incivilizados, aqui a gente vê o processo contrário. E aí, claro, tudo isso narrado a partir da expertise do Martin Scorsese. Cara, filmaço. Eu não sei se está em algum streaming por hora, mas tá facinho de achar, tá? Você acha em qualquer torrent aí, vale muito a pena assistir. Ele já tá no streaming da Apple. Da Apple? Ah, então tá mais fácil ainda. E assim, eu particularmente amei o filme. Acho que o melhor filme que eu vi lançado em 2023 foi esse também, é maravilhoso. Pô, cara, eu adorei também. Eu não... Acho que talvez eu não tivesse com tanta expectativa, tanto que eu demorei pra ver ele. Eu queria ter visto ano passado, mas acabou passando e eu não liguei muito. Mas, olha, me arrependo de não ter visto no cinema, viu? Vale a pena. Eu consegui pegar no cinema e valeu muito a pena. Esse Barbie, acho que são os dois únicos filmes que eu vi que estão concorrendo ao Oscar. E você gostou, Thiago? Gostei. Eu senti que o DiCaprio tava canalizando muito Marlon Brando, até a cara dele tava meio parecida. Sim, mas eu acho que funcionou. Mas acho que também foi meio Marlon Brandiano, DiCaprio, eu concordo. E você, João Cardoso, você viu algum filme bacana? Sim, eu vi essa semana um curta da Agnes Varda, que é uma das minhas cineastas favoritas, mas é um curta até famoso dela, que eu não tinha visto, que é o Ulisse, que é um curta que ela faz na década de 80 sobre uma fotografia
que ela tirou em 1954, antes de ela começar a dirigir, e ela vai falar sobre... É a Vardar, então ela usa da poesia dela para falar de coisas muito complexas, quase sempre sobre a vida, assim, e a finitude da vida, e a efemeridade das coisas, mas de uma maneira muito bonita, e como a vida das pessoas muda muito em períodos de tempo, às vezes curtos ou longos, né? Como é esse de mais ou menos uns 30 anos entre a fotografia e esse filme. Ela fala tanto sobre a vida dela, como mudou durante esse tempo, e das pessoas que estavam nessa fotografia. É um curtinha, de 20 minutos, mas é maravilhoso, assim. Acho que é um dos melhores filmes da Vardar que eu já vi. Eu gosto muito da Vardar. Esse aí também não vi, preciso assistir. É uma pena que eu não fiz episódio nem sobre dela, nem da Lina Wertmüller, que são duas diretores que eu sou apaixonado. Tá aí, sempre tá em tempo de fazer, hein? Não é? A Lina, inclusive, eu comecei a assistir por tua causa, Thiago. Foi o Amor e Anarquia, né? Sim, maravilhoso, maravilhoso. Já vi outras coisas dela depois também, eu adoro. São bons, né? E o problema é que, assim, eu vi o Pascoalino Sete Belezas, vi o Amor e Anarquia, e depois eu vi o Por um Destino Insólito. E eu sempre caio, assim, porque começa o filme, assim, engraçado, você ri, alguém chama o Giancarlo Giannini de feio, aí quando você tá totalmente desarmado, vem um murro, mas tão forte, né? Que aí você aprende e fala assim, não, na próxima vez eu não caio. Aí é a mesma coisa, né? Amor e Anarquia, tal, engraçadinho, ai, que engraçado, não sei o quê. E de repente, um soco no estômago. Sim, verdade, pior que é bem assim. Caralho, eu preciso desse soco no estômago também agora. É muito bom. Vale a pena. É muito bom, assim. Lina Wertmüller é uma diretora que eu vi, foi quando? Acho que foi em 2020 ou 2021 e fiquei apaixonado. Gosto muito. Esses dias eu tava indicando pro meu pai ver. Ele tá começando a estudar italiano e disse, não vai ver Lina Wertmüller que tu vai adorar. Eu vi um filme que dava pra eu ver desde o ano passado, quando a gente fez aquele episódio sobre Nubero Bago, e aí esse era um dos filmes que tava lá na minha lista pra ver, mas acabei não assistindo. Aí eu tava conversando com o Wilmerson, que participou do último episódio, e aí ele falou desse filme, eu falei assim, tá aí, vai ser uma boa pra eu assistir. Por acaso casa muito bem com o tema, que é o Todos os Porcos, ou Todos os Porcos. É sensacional, assim, e é a história de um rapaz que ele trabalhava como cafetão, aí veio a polícia, aí ele falou assim, não vou trabalhar, vou conseguir um trabalho sério, e ele vai meio que cuidar de porcos, né, e aí ele acaba se envolvendo com uma gangue, parece uma coisa meio que de Yakuza, né, e aí ele tem um relacionamento dele com uma moça, e isso tudo ambientado lá numa terra que é uma cidade que é meio que parece que tem uma base militar dos Estados Unidos, né? É o filme que lança, não é o primeiro filme do Imamura, mas é o filme que lança ele como um autor, né? É o primeiro filme de sucesso do Imamura. E o ator principal desse filme trabalha num dos filmes que a gente vai discutir, né? Sim. Fazendo um personagem completamente diferente, assim. Sim, completamente oposto. Exatamente o oposto. Mas agora vamos falar sobre um tema do programa, mas antes o João vai ter uma novidade para vocês. Diz aí qual é a novidade, porque o João Neto tá curiosíssimo para saber. Tô muito curioso. Vou dizer, lançar aqui em primeira mão. Acho que vai ser o primeiro espaço da internet que eu falo abertamente sobre isso. Mas esse ano eu vou lançar um curso sobre novela e vague japonesa. Um curso online. Era para ser por agora, por março, abril, mas por questões pessoais vai acabar sendo um pouco adiado. Mas possivelmente entre junho e julho eu vou dar um curso. Vai ser um curso, como eu disse, online, 4 aulas.
para discutir mesmo, um curso mais introdutório sobre a novela vague japonesa, que é uma grande paixão da minha vida, foi o tema do meu TCC. Eu agora meu mestrado não é exatamente sobre isso que eu trabalho, mas eu sigo estudando por paixão mesmo esse período magnífico do cinema japonês. Inclusive, um pouco do que a gente vai falar hoje eu vou trazer, né? Vou trazer esses Sun-Tribe filmes. Vão ser discutidos porque eles vão ser muito importantes, principalmente para esse início da novela vague japonesa, como a gente vai abordar um pouco depois. Então, né, fiquem ligados nas redes sociais do Bolchecine, acho que lá no final eu passo um pouco melhor as redes sociais, porque vai ser pelo Bolchecine que eu vou dar o curso, e acho que vai ser bem legal. Tô me preparando aqui, tenho reestudado muita coisa e estudado várias coisas que eu não tinha conseguido antes, e acho que vai ser bem, bem interessante o curso. Pô, tá aí, já tenho o primeiro aluno do curso. Faço questão, porra, que foda, cara. Acho que vai ser bom, assim, tô me preparando com bastante carinho, assim, porque na real é muita coisa que eu quero falar sobre, mas eu também não quero fazer algo muito extenso para não ficar cansativo. É um trabalho um pouco árduo, assim, montar com tanta coisa interessante que é a novela vague japonesa, assim, é algo que eu percebi fazer muito quando eu fui pesquisar, é algo infelizmente pouco comentado ainda na academia brasileira, né? Eu acho isso meio triste, porque é profundamente interessante, assim, e a gente aqui no Brasil tem uma comunidade nipônica enorme, assim, uma comunidade que tinha muito contato com cinema. Até tem um livro que é sobre o cinema japonês, que esse é um livro que eu não li, eu tô louco pra ler, sobre a chegada do cinema japonês na Liberdade, como o bairro da Liberdade tinha uma conexão muito profunda com esse cinema japonês, com filmes que pro mundo, assim, mundo cinéfilo, levou muito mais tempo para serem discutidos, como filmes do Ozu, alguns filmes do Kurosawa, que já estavam circulando na Liberdade para os imigrantes, né? Então acho que é bem triste que a gente não tenha muito discussão sobre esse período da novela vague japonesa no Brasil. E acho que o pouco que eu posso comentar, assim, me deixa muito feliz. Já tô imaginando minha mãe, quando ela estiver ouvindo esse episódio, ela vai falar assim, lá em Tupã também tinha, porque minha mãe veio lá de Tupã, que é interior de São Paulo, e lá tem uma grande presença nipônica, teve uma grande imigração japonesa, e ela fala que tinha filmes, né, tinha cinemas que exibiam filmes japoneses, assim. E é aquilo que você falou da questão da academia, é verdade, né? Você vê que até hoje não traduziram o livro do David Desser, né? Sim, e mesmo nos Estados Unidos, que eu acho que o principal livro que a gente tem, ele só teve uma edição, ele nunca foi reeditado, assim, não teve muita tiragem também, é um livro... Eu queria comprar uma época e, nossa, R$200 pra cima, né? Difícil de conseguir ler ele físico, né? Uhum. Então vamos pro tema do programa? Bora lá. João Cardoso, qual foi o tema que você propôs pra gente? Como eu tinha dito antes, o tema é os Sun-Tribe Films, né? Ou Taiyozoku Films, em japonês. Que é uma série de filmes que eles vão surgir na década de 50, durante a década de 50, por uma questão muito mercadológica de que os jovens estavam com muito tempo livre e com dinheiro e eles queriam novas formas de entretenimento. Então você pensar, vamos fazer um cinema pensado para essa juventude. E uma coisa que fez sentido, principalmente para as grandes produtoras, é dar na mão dos diretores jovens, mais jovens, elevar eles a diretores para que eles produzissem filmes sobre a juventude para a juventude. E o que vai se criar é uma série de filmes com uma juventude em grande crise, né? Eu acho que eles saem muito parecidos e muito próximos até temporalmente com o Juventude Transviada, do Nicholas Ray. E eles têm essa pegada de uma delinquência, de uma grande revolta que não é muito bem organizada. A partir de um certo momento, principalmente com a novela vague, essa revolta vai começar a ser mais organizada no cinema. Mas é uma revolta que ela não sabe para onde ir. Ela quer quebrar com as normas sociais. Ela se projeta, ela se sente muito mais próxima
do Ocidente do que com as ideias para eles passadas do Japão antigo, né? Então a gente vai ter um cinema com muitas dicotomias e um cinema muito marcado pela presença de jovens, né? Vai muitos atores que vão se tornar grandes atores do cinema japonês a partir dos anos 50, vão começar a trabalhar ali, vão começar a ter papéis de protagonistas, papéis muito complexos já aí muito cedo, e eu acho que é basicamente isso. Quais são alguns filmes mais representativos do Taiyozoku? A gente tem, claro, os que a gente vai falar hoje, né? O Paixão Juvenil, ele é bem importante para a popularização do gênero, mas a gente vai ter outros filmes importantes, como A Idade da Nudez, do Seijun Suzuki, inclusive, que vocês trouxeram falar sobre ele aqui. Os próprios primeiros filmes do Nagisa Oshima, durante o período da Nobero Bago, esses filmes que a gente considera iniciais, como A História Cruel da Juventude, o Enterro do Sol, eles são alguns exemplos, mas vai ter uma míriade bem grande, assim. Tem um filme que eu gosto muito, que é Os Últimos Dias do Shogunato, é do Yuzo Kawashima, que é um filme que ele vai fazer em 57, assim, logo depois do Paixão Juvenil, onde ele já é um filme, assim, então, antes mesmo da Novelle Vague, já é um filme que ele vai um pouco satirizar com esse gênero, porque é um filme que ele vai se passar no Japão feudal, e ele vai ser um filme jovem e vai brincar com todos esses elementos de delinquência, de revolta, mas não no momento presente, como esses filmes, como a maioria dos filmes desse estilo, acho que não dá pra chamar de um gênero, mas desse estilo, vai trabalhar, ele vai utilizar do Japão feudal para embasar essa revolta, assim. Acho que ele vai brincar com uma revolta, afirmar que essa revolta não é tão novidade quanto se pensa que é, né? Quanto esses jovens estão querendo afirmar que eles estão tendo um pensamento completamente novo e único na história do Japão. Ele vai dizer que não é bem assim, as coisas são um pouco mais complexas que isso. O Yuzo Kawashima, um ótimo diretor, mas ele era um diretor bem conservador, assim, dá pra ver no cinema dele um conservadorismo muito forte, mesmo que ele produzisse filmes ótimos, assim. Como é que esses filmes foram recebidos pelo público japonês na época? Eles fazem um sucesso grande, assim, porque eles são filmes feitos para uma classe média, né? A gente tem que fazer esse recorte de classe, ele é bem importante pra gente entender essa recepção, né? Eram filmes pensados para a classe média, principalmente nesse início. O Paixão Juvenil, ele vai ser um filme muito sobre a classe média, para a juventude da classe média, e é isso, é uma juventude que tinha dinheiro, que não tinha muita perspectiva, porque não se sentia mais confortável com as regras sociais planejadas pelos pais. Eles não queriam ir para a faculdade, eles não queriam estudar, eles não queriam trabalhar, eles estavam mais num processo de se autodescobrir, só que com dinheiro. Então, foram filmes que eles se viam representados e que fizeram um certo sucesso. Não é por acaso que esses filmes começou a ter uma produção muito industrial mesmo, de Sun-Tribe Films, porque os estúdios queriam monetizar esse cinema que estava fazendo sucesso. Não é por acaso que a Novelle Vague japonesa ela vai surgir dentro dos estúdios, porque nessa seara de vamos fazer filmes jovens com diretores jovens, botaram alguns diretores que queriam fazer coisas diferentes, né? Botaram gente como o próprio Kureyoshi Kurahara, como Oshima, como Imamura, que acabavam tendo referências de cinema europeu, de cinema moderno europeu e própria arte moderna japonesa, e que queriam fazer um cinema modernista. Então, mas a gente vai ver que a Novelle Vague ela vai surgir nas rachaduras, assim, nos pontos cegos do sistema de estúdio japonês, mas produzindo um cinema que era nesse estilo, né? Nesse estilo de cinema jovem, delinquente, que vai ser muito pessimista com o Japão. Então eles vão conseguir colocar questões políticas muito mais profundas, que vão daí começar a incomodar mais o establishment,
mas a partir dessa proposta de cinema industrial, né? Então foram filmes que inicialmente eles foram muito bem recebidos, tanto que é um ciclo que dura mais ou menos uns 10 anos, pode-se dizer assim, e até depois, durante a década de 70, 80, a gente ainda vai ter muito cinema jovem, vai se formar uma ideia de cinema pensado para os jovens que não se tinha muito fortemente até a guerra, por exemplo. Não se pensava em juventude até a guerra. Então, vai se ver, a partir desses filmes, um filão de mercado que até hoje é explorado, né? E acho que no cinema mundial inteiro, o cinema jovem, ele é muito explorado. Acho que um grande exemplo disso é essa explosão de filme de super-herói, que ele começa nesse filão de cinema jovem e cresce a ponto que toda a indústria hollywoodiana ela se baseia em Marvel. Uma coisa também que influenciou esse movimento foi justamente a flexibilização, né, dos códigos de censura lá do Japão, né, feitos durante a ocupação dos Estados Unidos, né? Sim. A ocupação durou entre 45 e 50, né? E tinha um código muito, muito restrito de leis, de regras, que era muito baseado no Código Reis, né? No próprio Código Reis que foi imposto nos Estados Unidos, só que um pouco mais, né, mais específico para questões japonesas. Não podia ter filmes de época, não podia ter espadas, códigos de cinema que eram muito caros para o cinema japonês, para a arte japonesa como um todo, eles passam a ser proibidos e se começa muito a se pensar nesse cinema que passa na atualidade e também a questão da bandidagem. Não era possível, bandidagem não, o crime não era uma coisa muito bem, não podia muito ser mostrado. Então essa influência desse código americano, ela é um pouco dupla, assim, porque vai se pensar em filme muito mais profundamente em cinema passando na atualidade, coisa que já acontecia, não foi a primeira vez que se filmou filmes não de época no Japão, já tinham uma série de filmes que não eram de época anteriores à guerra e durante a guerra, mas vai se desenvolver um pouco mais esse estilo, mas vai ter uma repressão muito grande temática que, com o fim desse código artístico, né, desse código de regras para o cinema, vai se voltar a pensar no crime, na sexualidade, como fatores importantes para o cinema japonês, né? Porque foi um período, esse período de ocupação, um período de uma criminalidade muito grande dentro do Japão. O que hoje a gente entende como Yakuza, né, essas máfias japonesas, elas vão se formar nesse período da ocupação. Essas famílias do crime que vão trabalhar no mercado negro para vender produtos, vão extorquir, entre outras coisas, eles vão começar a se juntar durante esse período do pós-guerra. Então, era algo que fazia parte do dia a dia do japonês, só que não podia ser representado na arte. Então, quando cai esse conjunto de regras, quando o Japão para de ser dominado militarmente pelos Estados Unidos, a própria indústria vai querer refletir esse momento de grande criminalidade pelo qual o Japão está passando e que vai permear o imaginário japonês pós-guerra, né? Uma outra pergunta. Há elementos técnicos e estilísticos distintivos desses filmes? Aí é uma questão, assim, o que eu tentei trazer aqui hoje pra gente discutir são filmes de dois momentos um tanto quanto distintos, assim, né? Porque ele é pré-novela vague japonesa e outro, ele já tá completamente inserido dentro da novela vague. Eu acho que depois a gente pode discutir um pouco isso melhor, mas esses filmes que são marcados anteriores, eles têm uma questão muito parecida, que bebe muito do cinema o grande cinema que estava sendo feito durante a década de 50, como do Kurosawa, por exemplo, mas ele acaba tendo um orçamento não tão alto. Ele tem uma preocupação muito grande formal, né? Formal mais clássica, mas ainda assim eles se permitem brincadeiras com a linguagem, mas eu acho que é um cinema muito mais contido.
em questão de linguagem. Enquanto que esse período já da novela vague, da Número Bago, vai ter uma radicalização muito grande, assim. Eu acho que sempre teve uma radicalização no Suntribe Films, mas a gente olhando em retrospecto acaba tendo a radicalidade pré-Número Bago, ela é muito contida. Eu ainda acho que ela é muito contida. Acho que ainda tem várias brincadeiras de linguagem, algumas quebras de regras do cinema clássico que eles vão empregar, mas acho que a radicalidade mesmo, a experimentação, acho que a novela vaga japonesa ela é muito marcada pela experimentação o tempo inteiro, em todos os aspectos da produção cinematográfica, ela vai estar marcada nesse segundo momento a partir de 1959. Legal. João Neto, você tem alguma coisa para perguntar? Não, eu acho que eu tô só absorvendo aqui. Eu tô sendo só uma esponja por enquanto. Eu esqueci de te perguntar alguma coisa? Acho que não, pode. A gente pode então ir para os filmes? Por favor. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores escolhemos um tema. Hoje foram filmes do movimento conhecido como Suntribe. Então, o João Cardoso escolheu um filme dentro desse tema, ao qual João Neto não havia assistido, e um ao qual eu ainda não assistira. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora vamos conversar sobre eles. Na verdade, nem eu nem o João Neto vimos os 2, né? Experiência, ponto cego nosso, né, João? Assim, Sim, os 2. Os dois, Então, primeiro contato. Você tem alguma preferência? Quer falar sobre primeiro esse filme, o primeiro filme, ou quer que eu fale? Fala sobre o Paixão Juvenil, que eu simplesmente estou apaixonado pelo The Warped Ones, então acho que eu vou gostar mais de falar dele. Tá, ok. Então, vamos lá. João Cardoso, qual foi o filme que você escolheu para mim? Ele foi o Paixão Juvenil, de 1956. O filme foi dirigido por Ko Nakahira e escrito por Shintaro Ishihara, baseado no romance do próprio Shintaro Ishihara. Estrela um filme Yurojiro Ishihara, Masahiko Tsugawa, Mi Kitahara. 2 irmãos competem pelo amor de uma jovem durante o verão à beira-mar, repleto de jogos de azar, passeios de barcos e bebidas. Neste filme seminal da Tribo do Sol, né, da Suntribe ou Taiyozoku, né, do diretor Ko Nakahira. Adaptado do controverso romance de Shintaro Ishihara, criticado pela sua representação sinistra da revolução sexual do pós-guerra entre os jovens privilegiados do Japão, Paixão Juvenil é um clamor anárquico contra a tradição e a geração mais velha. Essa sinopse vem do site da Criterion Collection. Esse filme, dessa primeira leva de filmes, né, da Suntribe, foi o mais importante, né? E junto com, né, ele foi baseado nesse romance do Ishihara. E que teve dois outros filmes também baseados nos romances dele, né? Que era o Season of the Sun, que eu não vi, e o Punishment Room, né? E esse filme, ele primeiro, assim, mostra uma juventude realmente de classe média alta, né? Que realmente não tem nada para fazer, né? Só passa o dia, né, andando de esqui, né? E aí você vê... Tem uma passagem nesse filme que eu gosto muito, que é um diálogo, né? Que é justamente que eles estão conversando sobre como... fala da inutilidade das conversas intelectuais e a fragilidade das ideias, né? E aí ele fala que palavras bonitas e velhos modos já não têm valor comparando ideias frágeis aos peixes, né? Lá do aquário, né? Eles falam dos professores, eles criticam os professores, né? Tem um professor que é o professor de economia, que fala que essa geração vai ser comandante de indústria, mas não é visto de forma cética. E você sente uma desilusão em relação à velha geração, né? E a busca por algo novo e estimulante.
mesmo que os personagens falem que não tem, que tem uma dificuldade de encontrar uma maneira significativa de viver, né, nesses tempos, né? O diálogo é mais ou menos assim, né? Veja o que a velha geração tenta nos vender. Vê algo excitante nisso? Eu já desisti. Nós encontraremos nossa própria maneira de viver. E essa maneira, perder tempo em vão. Nós tentamos o nosso melhor. É só um monte de besteira. Vocês não têm ideia do que querem fazer. Por isso estão sempre entediados. Chamam vocês de tribo do sol. Eu não quero participar disso. O que acha que deveríamos fazer? O outro, bem, não há nada que possamos fazer, mesmo se quiséssemos. Vivemos em tempos entediantes e por isso fazemos do tédio o nosso credo. Né? E é mais ou menos isso que você sente os personagens, né, entediados, até que parece quer dizer, eles já tinham notado, mas a garota, logo no começo do filme, e aí eles vão reencontrar essa garota, e aí, ao longo do filme, né, o irmão mais velho, né, começa a se interessar por essa garota que era namorada do garoto mais novo. Ele começa... Eu não sei, eu senti que no começo ele estava querendo proteger o irmão, né? Mas aí, de repente, ele troca, né? Já coloca o irmão como um obstáculo. Eu tive essa impressão. Eu acho que eu sinto exatamente a mesma coisa, assim. Tem uma relação de cuidado, né, com o irmão. É a primeira paixão do irmão, enquanto o mais velho parece ser realmente mais experiente, né? Ele tá meio que presenciando ali o irmão podendo se abrir para uma nova vida. Só que tem aquele momento do baile, né? E o momento do baile acho que é quando as coisas realmente têm uma mudança, que surge esse interesse. E aí o irmão passa a não ser acolhido e mais ser visto como um empecilho, né? E aí tem, meio que já costurando, né, com outras questões que a gente tem no filme, eu sinto muito que essa questão de se abrir para um desabrochar sexual, né, para entrar nessa nova fase da vida, tem muita relação também com esse processo de desilusão deles, né? Obviamente uma retratação do Japão pós Segunda Guerra Mundial, então a gente já tem essas crianças, esses adolescentes que são realmente céticos, são inconformados com aquilo que os pais representam, e eu acho que isso também está muito bem posto dentro do filme, porque eles têm esses trajes mais modernos, e quando os pais aparecem, eles são pessoas que estão usando trajes mais clássicos, mais tradicionais, né, do Japão. Então a gente tem essa diferença, essa dificuldade de conseguir relacionar essas duas figuras muito distintas, né? Os pais e os adolescentes. Então, voltando dessa volta que estava fazendo, o desabrochar sexual deles, né? Essa experiência de se abrir para uma nova vida, casa muito também com essa questão de que eles vivem num tédio tão grande e de uma inconformidade tão grande, que essa nova experiência é o que meio que dá energia para eles, né? Apesar de que o filme vai acabar levando para um final trágico, né? Um novo desabrochar, mas que ainda assim não traz assim uma realização completa, né? A gente paga um preço por isso. Eu concordo aí que uma coisa que me impressionou na primeira vez, agora revendo mais ainda, é que esse desabrochar sexual que tu fala, João, ele vai impregnar o filme inteiro, assim. Acho que chega um momento do filme que eu não... Quando eu vi o filme inteiro, eu tinha muita tesão acumulada, assim, que não conseguia produzir nada. Eu sentia que essa tesão, que esse desejo, né, nem só uma tesão por uma questão de desejo sexual, mas era um desejo geral, assim, um desejo político, um desejo de não estar no tédio, mas ao mesmo tempo aceitando o tédio como uma posição política, assim, uma própria dicotomia, um desejo de não ser dicotômico enquanto que é dicotômico e se posiciona
a dicotomia como algo central nas suas vidas. É uma coisa bem, bem contraditória que ele tem, ela empregue no filme, e esse desejo que não é realizado, que não consegue se concretizar em nada, em que tudo vira etéreo, né? Os sentimentos viram etéreos, as relações viram etéreas, a relação até, eu acho que ela é um pouco, não fica muito no texto do filme, mas fica embaixo, uma questão até nacional, essa falta de relação com uma identidade nacional, e nada se resolve, nenhum desses desejos se resolve de fato, vai causar esse grande drama e esse final trágico, né, que tu trouxe. É um grande desejo acumulado durante o filme inteiro que esses personagens não conseguem se realizar de forma nenhuma, né? E é tanto esses dois irmãos como a Eri, a menina, né? Ela tem um desejo acumulado, ela tem muita coisa reprimida dentro dela que ela não consegue botar pra fora. Ninguém consegue botar nada pra fora, e o filme começa a ficar um pouco claustrofóbico com isso. Ele é um filme que eu acho que ele é muito bonito visualmente, ele tem grandes planos abertos, mas ele ainda assim tem um sentimento muito de claustrofobia, de tem algo que tá preso ali e não consegue sair. E eu acho que eles tentam usar da sexualidade, mas eu fico sempre com essa impressão que, por mais que eles transem durante o filme, eles nunca estão satisfeitos. A Eri, ela tem um sexo maravilhoso com o irmão mais velho, mas ela não tá satisfeita. Ela tem uma relação, quase que um amor, assim, meio complexo com o irmão mais novo, mas ela também não tá satisfeita. Ela tem dinheiro do marido, mas ela também não tá satisfeita. Ela nunca consegue estar satisfeita. Independente com quem ela esteja, ela não tá satisfeita. E os meninos também, os irmãos, eles não conseguem se satisfazer na própria relação entre eles. O mais velho, ele tem essa uma relação. Primeiro ele quer proteger, mas ele nunca consegue se aproximar do irmão. Depois ele vê o irmão como um rival, mas também não é exatamente um grande rival. É algo que ele tá numa complexidade de se ele quer matar ou se ele quer proteger o irmão. Então tem muita coisa que não se concretiza. O filme, ele tá sempre... Os personagens, eles estão sempre com muitas coisas acumuladas que não saem para fora e que nada consegue se concretizar. E eu acho que por toda essa repressão autoimposta, até, acaba que quando algo explode, vai ser a partir da violência, né? A partir daquele final trágico em que dois dos personagens saem mortos, e um deles como assassino. Mas você falou da Eri, e aí eu lembrei, né, que é aquilo, né? Ela nunca tá satisfeita, né? Ela não tá satisfeita com o marido, não tá satisfeita e ela não tá satisfeita com o irmão mais novo, não tá satisfeita com o irmão mais velho. E aí me lembrou aquele diálogo que ela teve com o irmão mais velho, falando, né, que não é apenas uma brincadeira com o Haruji, né? Ela só está fazendo o que ela devia ter feito antes de casar, né? Porque ela se casou, né? E nunca conseguiu ter um romance, né? Então parece que ela quer alguma coisa, quer voltar àquele status que ela tinha antes de ter se casado com o americano. Ela quer voltar à inocência. Acho que é muito. O filme, ele fala muito sobre essa perda da inocência dos três. Uma personagem que começa com uma personagem que já perdeu completamente a inocência, que é a Eri, e outros dois que estão perdendo, estão nesse processo, né? Eles começam em momentos diferentes. Acho que o irmão mais velho, o Natsuhisa, ele já tá nesse processo de perder a inocência, mas é a partir desse contato com a Eri que ele vai perder completamente. E o Haruji também, ele começa o filme quase como uma criança inocente que não consegue olhar direito pra menina bonita, e ele termina como um assassino de sangue frio, né? É muito sobre como esse processo traumático da própria juventude, e naquele momento, eu acho que todo esse cinema desse período do Japão, ele tá muito refletindo o processo nacional do Japão, mas todo esse pós-guerra do Japão e essa ascensão de uma nova organização social, ele vai acabar com uma inocência geral, né? E como essa perda de inocência que não tem para onde sair, né? Não consegue ser veiculada para nenhum lado,
ela vai ser muito traumática e eu vou bater de novo na tecla do terminar em tragédia, né? Porque o filme eles constroem como uma grande tragédia. Sim. Uma outra coisa que eu gostaria também de falar é a presença dos Estados Unidos, né, no filme, né, representado pelo marido, né. É engraçado que você vai ter isso, você vai ter em vários outros filmes dessa época, né, a figura dos Estados Unidos presente, né, saindo lá do pós-guerra, instalando bases militares, e aí você tem o marido, né? Eu acho que o marido meio que representa o estrangeiro, né? O americano, os Estados Unidos, né? E eu acho que não é só o marido, mas eles tem o amigo deles, que é o Frank, que ele é filho de americano, e ele meio que ele não tem nada, se tu vai analisar o filme, ele não tem nada de especial, assim, não tem nada mais do que os outros. Todos eles são ricos, todos eles têm dinheiro, todos eles não têm muito tempo de sobra, mas ele, por ser o filho de americano, ele não é tipicamente japonês, ele vira automaticamente meio que o líder do grupo, e quando eles vão pros bares, ele é tratado diferente pelos garçons, assim. Essa vai ser uma geração que vai ser muito influenciada pelos Estados Unidos como aquele que quebrou com essa noção do Japão clássico, né? Dessa tradição. Ele vai ser a ideia dos Estados Unidos, independente do que eles fizeram, né? Que eles jogaram 2 bombas nucleares no Japão, mas mesmo assim vai ser essa invasão que vai quebrar com a tradição japonesa, que já não serve mais para eles, né? Que já virou algo estrangeiro. Acho que acontece um processo de que a cultura americana ela é muito mais nacional do que a cultura original do Japão para eles. A cultura clássica japonesa vira muito mais estrangeira do que a cultura americana. É quase como um processo de castração, né? Principalmente quando a gente olha, por exemplo, o personagem da Eri, ela é muito castrada pela questão do marido, apesar, assim, o marido ele não é uma figura presente, ele tá sempre fora, que é o que permite que ela tenha essas aventuras amorosas e sexuais com os 2 irmãos. Ainda assim, é uma figura que acaba castrando, de certa forma, ela. O lance da perda da inocência, da juventude, desse tipo de experiência se deu muito por conta do fato dela ter se casado com esse estrangeiro, né? Sim, com certeza. E tem uma outra coisa, né, ainda nessa questão, que eu acho que vai marcar todo esses Soundtribe filmes, é a presença do jazz. Acho que no filme seguinte a gente vai discutir, ele é muito mais pungente, assim, mas a música americana, né, essa nova música americana, uma cultura negra, uma cultura jovem, né, para aquele período, aí dos Estados Unidos eu já não entendo tanto, mas acho que o jazz ainda era uma coisa meio nova, vai ser a marca principal, assim, a grande marca desse movimento, claro, além da vestimenta, assim, completamente ocidentalizada, é o jazz, essa velocidade, o jazz rápido, né, uma velocidade muito grande, vai dominar a mente, pode-se dizer assim, desses jovens, assim, eles vão tentar se mover a partir desse ritmo do jazz. Uma coisa que eu fiquei surpreso em saber é que o autor do livro, né, que deu origem ao filme, que fez o roteiro também, e por acaso ele é o irmão mais velho do irmão mais velho, né? Ele, depois de algum tempo, ele entrou para política, né? Virou prefeito de Tóquio durante 13 anos, e entrou para a extrema-direita. Ele era do partido da extrema-direita, o Sunrise Party. Caralho. Que viagem, eu sabia dessa. E é estranho, né? Porque você não imagina uma pessoa que escreveu um livro desse, né? Ir para direita, para extrema direita dessa forma, né? E o irmão dele, que é o ator que faz o irmão mais velho, o Yujiro Ishihara,
ele ganhou fama com esse filme, né? Ganhou fama de um ator, de celebridade, assim. Ele fez vários filmes né, nessa época. Ele, por acaso, ele acabou casando com a atriz que faz a Eri, a Mi Kitahara, né? E dizem que, assim, ele era considerado como se fosse o James Dean ou então Elvis Presley lá do Japão. Viagem. É, ele era casado. Ele era chamado de o Elvis Presley japonês, né? Porque ele teve... Ele, assim como várias celebridades japonesas, ele, além de ser ator, ele era cantor, né? Então, ele ganhou esse status, assim, né? E eu achei fascinante, né? Foi um movimento assim que fez muitos atores, né, jovens e bonitos e talentosos também ficarem conhecidos, assim. E acho que o Paixão Juvenil, ele, como por ter sido um filme foi muito famoso na época e ser tão influente, acho que faz sentido que vários desses atores tenham ficado em destaque, né? E inclusive o próprio roteirista. Querendo ou não, acaba virando vitrine, né? Uhum. Uma outra coisa também que me chama a atenção desse filme é que o tempo de produção dele foi 17 dias. De fato, eram filmes feitos muito rápidos. Tem um do Seijun Suzuki, que é o Idade da Nudez, assim, o tempo, mas que tu consegue ver que o filme foi feito muito rápido, assim, o filme não tem 1 hora e tu consegue ver que foi feito, assim, em dias, em, sei lá, 2 semanas, é muito... consegue sentir a velocidade da produção no filme. Não por acaso, acho que é um dos piores, é um dos filmes que eu menos gosto do Suzuki. O François Truffaut viu esse filme, né? Verdade. Isso que ele... Eu não sei se vai trazer um pouco melhor, mas eu li que foi uma influência pra ele, pro cinema dele, já no primeiro, né? O Incompreendido? Nos Incompreendidos. Diz que já nos Incompreendidos já tem uma influência, porque foi um filme que acabou rodando mesmo. E faz todo sentido. Dá pra entender do porquê, né? Tem esse lance dos pais meio que... Apesar da presença dos pais ser pequena, existe uma ausência deles, né? Eles não estão muito interessados no que os filhos estão fazendo de fato. Bom, vamos para o próximo filme. João Cardoso, qual foi o filme que você escolheu para mim? Eu escolhi o The Warped Ones, de 1960. O filme foi dirigido por Koreyoshi Kurahara, com roteiro de Nobuo Yamada. Atuam no filme Tamil Kawaji, Yuko Shiwo e Iji Go. Sinopse: um delinquente juvenil sai da penitenciária e imediatamente embarca num tumulto de raiva à solta, a maior parte desta direcionada à namorada do jornalista que ajudou a mandá-lo à prisão. Essa sinopse vem do TMDB. Bom, assim, é o primeiro contato que eu tenho com o diretor, então, assim, eu tinha comentado com vocês antes da gente começar a gravar, né, que o quanto eu tinha gostado desse filme e o quanto ele acabou me impactando, assim. É um filme que, mais uma vez, representa muito bem a experiência pós-Segunda Guerra Mundial do Japão e, mais uma vez, voltado para essa questão da juventude japonesa, né? Só que diferente do filme que a gente tinha discutido anteriormente, aqui a gente tem menos a sensação de um tédio e mais a questão de rebeldia e uma autodestruição dessa juventude, né? Tanto que o trio de personagens que vão levar essa trama à frente, né, são personagens completamente livres de qualquer senso de moralidade. Eu não vou dizer qualquer senso de moralidade, porque a gente tem alguns momentos em que acho que isso fica aflorado, principalmente entre eles, mas com relação aos outros, e com relação ao outro de forma geral, né, com o mundo que cerca eles, não tem esse sentido, né? A gente vê que eles estão realmente vivendo ali de forma muito rebelde, sem necessariamente
ter uma causa sendo buscada ali, né? Então, tudo isso, claro, vai ser caoticamente embalado pelo jazz, e aqui a gente tem um jazz muito mais presente, principalmente um jazz bebop, então a trilha sonora vai ser muito sincopada, e o nosso protagonista, o Akira, ele é um personagem que é amante do jazz, né? Então tem essa ligação muito próxima com o quanto o jazz traz e traduz essa liberdade para a vida dele. Tanto que a gente tem uma cena muito emblemática disso, que é um momento em que ele vai até uma casa, eles estão ouvindo música clássica, ele não gosta de música clássica, ele não tem o mínimo interesse, tanto que em determinado momento também ele vai quebrar um disco de música clássica. Então tem esse rompimento, né, com essa coisa mais tradicionalista e essa busca por uma experiência que traduza mais essa necessidade de rebeldia, né? E aí, claro, eu acho que o diretor vai acabar embalando isso no jazz e também ele consegue transmitir isso a partir da própria fotografia. Eu acho que nos momentos em que ele acaba trazendo o sol no contraluz, ele consegue criar cenas que são muito, muito estimulantes, né? E que também acabam tendo esse tipo de conexão com os personagens e com essa necessidade de rompimento, né? De uma coisa mais expansiva. Eu acho, assim, que uma coisa que me impressiona muito é a experimentação que está presente no filme, assim, tu falou da fotografia, que ela eu acho que ela é muito experimental, assim, ela vai brincar com contraluz, ela vai não seguir muitas regras, ela não vai se portar, às vezes, com a melhor visualização, mas querer criar efeitos, né? Mas acho que também vai ter muita coisa de enquadramento, de movimento de câmera, e principalmente na atuação. Eu acho que me lembra muito a atuação dos filmes do nosso cinema marginal, dados assim, proporções, assim, mas eu acho que tem uma experimentação dessa expansividade que tu estava trazendo, João, muito presente na atuação dos personagens, claro, principalmente no personagem do Akira, mas que é o protagonista, mas em todos nesse trio, né, eles vão ser quase que animalescos, né, de uma questão, parece que eles estão agindo o tempo inteiro por instinto, não parece que os movimentos são humanos, assim, parece que é uma coisa muito pensados, parece que é uma coisa muito mais que eles estão agindo e atuando muito mais por instinto, muito mais por uma questão sentimental do que pelo pensamento, assim, pelo um lado racional. Acho que o filme inteiro ele acaba sendo construído por um processo de criação sentimental de efeitos do que um processo racional, mesmo que obviamente é claramente muito racionalizado a forma que tudo é feito, mas eu sinto que tudo é passado antes por como isso vai transmitir um sentimento, como isso vai chegar no emocional do que no racional do espectador. Uma parte, logo no começo do filme, eu fiquei apaixonado pela montagem que ele faz nos créditos. Eu achei bem vibrante, bem e que vai ao longo, que segue a música, né? O jazz, como o João Neto falou, ele meio que dá as notas, né, no filme. Uma outra coisa que o João Neto também falou é que naquela cena que ele quebra o disco de música clássica, e eu achei muito interessante que as pessoas veem o Akira desacordado, dormindo, né, nessa casa. Eles ligam o gás, eles soltam o gás, né, com a intenção de matar o Akira. E aí começa a tocar a música, ele acorda, aí ele quebra o disco e aí a cena acaba, como se assim... Acabou a ameaça, né?
Como se a música clássica que era a inimiga dele. É algo que me lembra muito, me lembra muito Godard. Eu acho que, e é muito claro, acho que o filme não esconde nem um pouco a influência do Godard, mas me parece uma cena que teria no filme do Godard, assim, nos primeiros filmes do Godard, principalmente no Acossado. Também acho que é um filme que ele é embalado, como o João Neto falou, pelo jazz, assim, e que ele vai ter uma certa anarquia interna. Me lembra muito esse cinema do início da carreira do Godard. Uhum. E até você tinha dito, né, que você tinha visto no Letterboxd alguém que mencionou que esse filme é mais acossado do que o próprio Acossado, né? Uhum. Eu acho genial isso. Agora traduzir para mim. Vou ler aqui um comentário no Letterboxd. Mais acossado que acossado, com um pequeno traço maligno, suor e jazz explodindo no sol. Querer morrer, mas nunca conseguindo. Demônios uivantes travando guerra contra a vida. Eu acho, assim, eu não conseguiria descrever melhor esse filme do que esse comentário, assim. Eu acho que é isso, pegar o Acossado, e eu acho que a imagem do Acossado é muito importante para esse filme, e os temas do Acossado, e expandir eles 1000 vezes, acho que só que sem a sagacidade de roteiro, de diálogos que o Godard tinha, né? Acho que, de fato, a única diferença para mim é que o Godard tinha uma sagacidade para escrever roteiro impressionante. Mas é interessante ver como esse filme é um filme muito vivo, assim, sabe? Do início ao fim. Ele tem uma camada dele que para mim é muito nítido, que são... É meio triste ver, na verdade, como essa juventude se vê colocada dentro desse mundo, sabe? É um mundo em que eles estão dentro dessa pulsão e como o João Cardoso tinha comentado, eles agem muito por instinto, e que não existe muita saída, não existe muito uma situação de conforto exatamente. Eu acho que até tem uma cena em que a gente talvez acredite que esse ciclo de uma pulsão por só fazer as coisas vai se encerrar, que é quando... Esqueci o nome da menina que anda com eles, mas ela fala que tá grávida e que ela precisa tirar a criança porque ela tem que trabalhar, ela se prostitui e ela não pode ficar grávida. E um deles fala que, o amigo do Akira fala que vai assumir a criança, né? Que pode não ser dele, mas que ele vai assumir, porque agora ele tá entrando numa fase da vida dele, ou pelo menos ele acha que tá entrando numa fase da vida dele, que ele consegue fazer isso. E aí parece que, pelo menos para essas duas figuras, as coisas começam a engendrar algum tipo de carinho, talvez, ali entre eles. Mas que pouco tempo depois a gente vê que não, sabe? Que isso desemboca, na verdade, numa tragédia. E, ao mesmo tempo, essa tragédia também não dura muito, assim. Eles não têm muito como viver o luto da perda do amigo. A vida continua. Ela até comenta, nossa, chorei por, sei lá, 2 dias por ele, mas é isso. A gente tem que ir lá agora fazer esse aborto e a vida segue. Então é meio triste pensar que são personagens tão desprovidos de qualquer felicidade mesmo, por mais efêmera que ela possa ser. Bonito, tem que tu disse. Achei muito bonito. Você falou da Yuki, e aí eu lembrei, né, que acaba se prostituindo, e eu lembrei que a personagem do Todos os Porcos, do Imamura, né, a Haruko, ela não é prostituta, mas a família dela tá sempre querendo que ela se case com um americano, porque casar com um americano ia dar uma condição para ela. E aí eu acabei lembrando da Eri, né? Parece que o futuro das mulheres lá no Japão seria esse, tanto que no final do Todos os Porcos você vê que como o filme se passa numa base militar, né?
tem uma hora que chega um trem e saem várias mulheres, todas acenando pros marinheiros americanos. E aí eu acho que dá pra gente ver a Ellie nesse meio, né? Talvez ela tenha perdido... Eu sei que eu tô voltando lá atrás, mas você falou da Yuki e eu lembrei, né, da situação dessas duas mulheres, né? Da Yuki e da Eri, né? Como elas acabam se prostituindo, né? De uma forma ou de outra. Porque parece que a Eri não se casou com o americano por amor a ele, né? Aparentemente não, né? Aparentemente foi talvez esse lance de uma necessidade, né? Pensar que poderia alcançar algo que sozinha ali ela não seria possível. O mesmo acontece com a Yuki, né? Apesar de que ela tá feliz com o Masaru, né? Sim. O amigo do... E tem um ator nesse filme que me chamou a atenção, que foi o Chico Lohan, que é o Gil, que é um personagem bem secundário, né? Quase uma ponta, né? Que é aquele senhor negro que tá lá no bar, que aí eles ficam conversando. E ele é o mesmo cara que fez o padre no Portal da Carne. Caralho! É de lá que conheço ele, então. Uhum. Eu fiquei pensando na hora que eu assisti, falei, mano, eu já vi esse cara em algum lugar. Tá aí, então. E uma coisa bem curiosa é que mais tarde, em 64, o Kurahara faz uma continuação desse filme, do Warped Ones. O Chico Lohan, ele faz um personagem também chamado Gil, mas não tem nada a ver um com o outro. E ele, né? E o Akira acaba interagindo com ele como se fosse uma outra pessoa. Você já viu esse filme? Ainda não, esse aí tá na minha lista pra ver. Não sabia que era a sequência, agora fiquei... É o Akira, né? Akira, né? Morando numa igreja, caindo aos pedaços, né? Uma igreja abandonada. E aí, de repente, encontra um cara que é um fugitivo um soldado que é fugitivo do lado dos Estados Unidos, lá da base militar. E aí eles tentam se comunicar, né? Porque o cara adora jazz, adora cultura negra, e aí fica falando com o cara, e o cara tá com uma bala, assim, tipo, na perna, assim, tipo, tá meio que cagando pra ele. Ele fala assim, não, eu te amo, sabe? Mandou um I love you. E o cara com uma metralhadora mandando ele ficar quieto. E é o mesmo, é o Chico Lohan também que faz esse personagem. Eu preciso ver isso daí, eu não sabia que era sequência agora. Assim, não é tão bom. Já vi logo de cara que não é tão bom quanto o Warped Ones, né? E tem algumas coisas que são complicadas atualmente, né? Mas, né, porque tem uma hora que o Akira usa blackface, sabe? Mas produto da época, né? Fazer o quê? Mas é isso. Vocês têm mais alguma coisa? Cara, só um comentário muito aleatório. Assistir esse filme me deu muita vontade de rever Cowboy Bebop. Justo. Eu nunca vi. É muito bom. Pô, assista, Thiago. Curtinho, acho que são 24 episódios e um filme. É aquele anime pra quem nunca se interessou por anime. Exatamente. E pra quem gosta de anime, ainda vira um dos animes favoritos. Que é o meu caso. É um dos meus favoritos da vida também, cara. Não tem nem como. Vale muito a pena. Assim, tem um roteiro maravilhoso. Assim, roteiro de arte, fotografia também maravilhoso. E aí depois que você assiste, você vai saber por que eu tô dizendo que me deu vontade de rever. Ok. Vamos agora falar sobre streaming no quadro. Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix.
Então, João Cardoso, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Eu tinha falado mais cedo que meu pai tá estudando italiano, ele tinha pedido umas indicações de filmes em italiano pra ele ouvir, que obviamente tivessem em streaming, e eu peguei um que eu também não faz muito tempo que eu vi, indiquei pra ele, que é o As Mãos sobre a Cidade, do Francesco Rossi, de 1963. É um drama político, assim, não é nem um thriller, nem uma comédia política, mas ele é um drama político sobre especulação imobiliária no período de eleições municipais numa cidade no interior da Itália, assim, na costa da Itália. Então eu acho que, como a gente está em um momento de próximo a eleições, em anos de eleição municipal, é um filme propício para ver nesse momento, e além de ser um filme muito, muito bom, muito... O que me impressionou muito nele foi o quão bem fotografado ele é. Assim. Eu acho que a Itália, ali nesse período da década de 60 e 70, produziu alguns dos filmes mais bem fotografados da história. Assim. Então, minha indicação é essa. E tem no Prime Video. Tá aí, já vou colocar na minha lista lá no Prime. E você, João Neto? Esse eu não vi tão recentemente, tem um tempo, mas eu tava fuçando esses dias para assistir alguma coisa e vi que entrou no Filmica, que é o Longa Jornada à Noite Adentro. É um filme chinês e é um neo-noir, acho que dá pra chamar de neo-noir. Tem um homem que ele porque quer encontrar uma mulher que ele amou na vida dele. E aí ele começa a fazer meio que uma viagem às memórias e ao passado dele. E aí ele vai meio que poder reviver algumas coisas para ver se ele consegue encontrar essa mulher. É um filme bem legal, assim, visualmente falando, ele é muito estimulante. E eu gosto dessa narrativa mais onírica que ele vai propor, também misturado com um pouco de melodrama. Cara, que negocinho delicioso de ver. E, assim, tá no Filmica, e aí, aproveitando que eu tô falando do Filmica, os assinantes do Filmica também têm acesso agora, se eu não me engano, ao My French Film Festival, que é um festival de filme francês. Ele começou a ser exibido agora no dia 19 de janeiro e vai até o dia 19 de fevereiro. A curadoria da Filmica é muito boa de forma geral e acho que o festival em si também vale muito a pena. Então, se de repente alguém não assina, vale a pena assinar, que é bem massa. Você tem algum meio de contato, João Neto? Sim, vocês vão poder me encontrar no Instagram, que é _João, _Neto, _, ou então vocês podem me encontrar também no Twitter, que é o @João_Neto93. E você, João Cardoso? Eu acho que agora, para questões de cinema, o melhor lugar para me encontrar é no Instagram do Bolchecine, né, que é o podcast que eu tenho com o Gabriel Pinheiro. E lá a gente tá sempre... Lá vocês podem me encontrar também no meu Instagram pessoal, mas acho que no Bolchecine, assim, em questões de cinema, lá é de fato o melhor lugar. A gente tem, né, a gente lança os podcasts, a gente tem sempre uma indicação de filme quase toda semana, e esse ano a gente tá se preparando para expandir, para trazer novos conteúdos, e por enquanto a gente não dá muito para falar, porque ainda estamos organizando. O que eu pude falar é o curso, que não vai ser o último, já deixo avisado que não vai ser o último. O Gabriel também em algum momento vai dar curso, eu vou dar outros também, então eu acho que é no @Bolchecine no Instagram. Como é que tá lá no Bolchecine? A gente tá, assim, a gente teve ano passado um ano incrível, assim, a gente surpreendeu, foi o nosso primeiro ano, a gente começou ano passado, a gente tá tendo uma resposta incrível do público, e é isso, a gente tá, às vezes parece que a gente já tá um tempão, mas na real a gente liga que o projeto tá pra fazer um ano. Agora em fevereiro ele vai fechar um ano, então tá realmente, a gente tá impressionado, eu e o Gabriel, a gente já tinha tido outro podcast antes, e a gente tá impressionado com a resposta que o público tem nos dado, e muito agradecidos, obviamente. Que incrível, cara. Mas vocês também são muito bons, assim, e eu tive o privilégio, né, de gravar com vocês dois no mês Bolchecine aqui no Ponto Cego, né? Quem quiser ouvir, a gente tem lá em maio do ano passado,
A gente gravou 2 episódios e espero poder fazer isso esse ano também. Ah, sim, com certeza, com certeza. A gente adorou também fazer, então pode ter certeza que a gente faz de novo. E você quer promover mais alguma coisa? Eu acho que no momento é isso, assim, espalhar a palavra do Bolchecine e vocês esperem que daqui a pouco logo mais vai sair as inscrições do curso que vão ser bem divulgados, assim, acho que no momento é isso. Legal. E você, João Neto? Não, por enquanto não. Meus projetos estão bem encalhados, mas assim que eu resolver outros setores da minha vida, prometo que volto com novidades. Legal. Eu agradeço muito a participação do João Cardoso e do João Neto e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Eu tenho que tirar isso de falar da página do Facebook do roteiro, porque eu não acesso o Facebook já tem alguns meses, né? Então, se você quiser dar um oi, Thiago Miranda 79 lá no Twitter. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João Neto. E atualmente de Porto Alegre, por pouco tempo, sou João Cardoso. E este foi o podcast Ponto Cego.